literal, não, de maneira alguma. É a espiritual. Porque tem de gente que está vazia do Espírito Santo, não é brincadeira. O que tem de gente, querido, que não tem sentido mais a presença dessa água viva, não é brincadeira. O que tem de gente que não tem sentido mais desejo algum de ser cheio do Espírito Santo, não é brincadeira. Mas Jesus está hoje aqui para matar a tua sede. Se nós formos lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, lá diz assim, meu amado: Jesus passa por Samaria, e quando ele chega lá em Samaria, ele chega junto a umas províncias, cidade chamada Sicar, e sentindo muita sede, mais ou menos meio-dia, ele senta-se junto à fonte de Jacó. E lá na fonte de Jacó, quando ele estava sentado, não tinha com que tirar a água. Lá vem, como diz o piauiense, a mulher samaritana com um vaso para tirar a água. Ele diz assim: mulher, dá um pouco aí de beber. Ela vendo os trajes de Jesus, que era judeu, e ela, a mulher samaritana, disse: não posso nem dialogar contigo, porque nós somos entregados desde há muito tempo, desde lá de Esdras e Neemias, de Sanbalat e Tobias, lá de uma guerra que teve entre eles lá por causa da reconstrução de Jerusalém. Tu não sabe disso? Então, mulher, se tu souber a quem é que te pede, e tu lhe pedisse, ele te daria uma água, e tu nunca mais sentiria sede, e essa água se faria em ti uma fonte para jorrar para a vida eterna. É uma água que tu nunca mais sentirá sede, e ela vai jorrar para a vida eterna. Ela vai transbordar na tua vida. Eu pensava que esse trecho que Jesus falava dava-nos a entender que só subiria para o céu, pastor Joaquim, quem é batizado com o Espírito Santo. Estava enganado eu. Não é isso. Sabe por quê? E eu também pensava que essa fonte, primeiramente, está certo, que é o Espírito Santo que transbordaria na vida do cristão, e os mistérios do Espírito Santo acompanhariam ele, até aí está certo, mas que isso só aconteceria em quem fosse batizado com o Espírito Santo, e eu estava enganado. Sabe por quê? Avivalista John Wesley, o evangelista John Wesley, não era batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ano 1800 e lá vai pedra, na Inglaterra, o grande avivalista da Inglaterra, ele não era batizado com o Espírito Santo, mas até hoje lá na casa dele, que é um memorial da Inglaterra, está as marcas dos joelhos afundados aonde aquele homem de Deus orava, no mínimo todos os dias, 6 horas de oração em devocional a Deus, e 8 horas, dessas 8, 6 ele falava com Deus. E uma certa feita, de tanto ele orar e ser cheio do Espírito por causa disto, ele foi convidado pelo Espírito Santo a ir até uma indústria, e ele não sabia onde era essa indústria, e lá estavam naquela indústria pessoas e pessoas trabalhando, o gerente que estava comandando esses trabalhadores, e lá estava John Wesley caminhando dentro da indústria, e por onde ele ia passando, os trabalhadores, eles paravam de trabalhar e começavam a estremecer a alma e dizer assim: que vontade de confessar pecado, que vontade de confessar pecado. E eles começavam a chorar, e John Wesley calado e caminhando por entre aqueles trabalhadores e deixando o Espírito Santo agir. E ele não era batizado com o Espírito Santo com fogo, não falava em línguas estranhas. E ele caminhava, até que veio o gerente e disse assim: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor está perturbando o nosso trabalho. Olha, eles aí pararam de trabalhar, e de repente aquele homem começou a sentir vontade de chorar, e disse assim: o que o senhor tem? Eu estou com vontade de confessar os meus erros e os meus pecados. E todos naquele dia confessaram os seus pecados e confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque sentiram a sede do Espírito Santo de Deus que os convencia. Eles sentiam a sede de mudança, eles sentiam a sede de ter na sua vida a querida pessoa do Espírito Santo, que futuramente os transformaria em uma nova criatura e os levantaria, quem sabe um dia, com grande autoridade e poder, para, saindo aqui, ali e acolá, serem usados
colocados com grande poder e autoridade nas mãos de Cristo Jesus, porque Jesus se revelou para matar a sede humana, e esta sede é da pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu entendi isso quando eu fui confessar a Cristo. Você que ainda não é crente, eu quero louvar a Deus pelo teu nome, por você estar aqui nessa noite. Sabe por quê? E porque já vim frequentando alguns cultos. Pastor Joaquim, quando o pastor Ademar, seu genro, estava aqui dirigindo o trabalho, eu vinha ouvir o Evangelho. O papai já tinha aceitado a Jesus, a esposa dele também, os filhos, o André, o Paulinho, pequenos, foram também, a Amandinha também, faltava só ele. Estava na universidade, tinha uma D20 para andar, tinha dinheiro para gastar, mas era muito baixinha, né? Eu falei, Jesus. Infelizmente houve um tempo, eu não sei hoje. Hoje nós andamos até de bicicleta, índias. Mas antigamente quem tinha um carro, chovia de mulher. Ela não é assim, você que ainda não é crente. E nós chamávamos ela de Marias Gasolina. Que coisa tremenda, né? Eu vivia isso, essa perdição maligna. E o papai pregando para mim, a irmã Leonida do lado, o pastor Neymar do outro, a irmã Graça do outro. E aqui dentro, todas as vezes que eu vi o irmão Ezequiel descia do púlpito e me convidava. Mas eu sentia minhas pernas pesadas. Mas eu já sentia dentro de mim a falta de algo. Era uma sede que eu não entendia. Um dia, no café da manhã, eu disse assim: pai, hoje vai acontecer uma grande coisa na minha vida. Eu sempre passava em cursos, eu tinha facilidade para passar em cursos e concursos. Ele pensava que eu tinha passado em outro concurso. Ele me falou depois. Eu fui para uma última festa no Choquilec, não sei se ele existe. Eu fazia período especial, curso de pedagogia. Era só dezembro, janeiro e julho. Nós nos despedimos dos professores todo final de período. 41 alunos despedindo do professor em algum lugar, ou na pizzaria ou no Choquilec. E lá dançando o forró, aquele negócio lá de agitando o jegue. Eu já não sabia onde é que eu estou no mesmo, querido. E eu estava lá dançando com algumas jovens. Só que eu olhava para as jovens assim, me sentia estranho. Eu falei, vixe rapaz, estou virando, ó. Eu disse desse jeito lá. Estou sendo bem sincero, contando testemunho. Está errado isso. Porque quando o jovem não quer mais mulher, tem alguma coisa errada, né? Aí eu falei, está errado isso. Eu me senti assim no meio de uma multidão, estranho. Estranho. Não namorei com ninguém naquela noite. Eu fui tomar uma dose de Montila, quase que eu fico pirata. Só no olho, como a imagem lá da Montila. Não consegui tomar um copo só. E aquela coisa estranha. E faltando algo dentro de mim. Até que no outro dia à noite, eu entendi o que era. O missionário Marcelo, ex-genro do irmão Isamar e da irmã Aldair, veio para cá e ministrou a palavra. E ele falava em línguas estranhas. Eu sempre fui encabulado com línguas estrangeiras. Ele falava a língua do céu, eu pensava que era a língua grego e hebraico. Eu fiquei encantado lá atrás ouvindo ele falar. Eu falei, eu quero aquilo ali. Quero aprender aquela língua ali. Quando o pastor Ademar fez o apelo, irmão Zenias foi pegar, antes de chegar lá, eu me levantei, aí eu vi o meu pai se levantar, toda a igreja se levantar, e lágrimas me acompanhando. Cristo estava tentando se revelar na minha vida, até que chegou aquele dia que ele se revelou. E aí eu matei essa sede do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que você tem essa sede, meu amado, meu querido e minha querida. Mas não quer beber. Mas eu te aconselho que nessa noite você beba desta água e você nunca mais sentirá sede. Você nunca mais viverá o que você está vivendo. A sua vida será mudada. Você será uma nova criatura. E será uma vida de paz e alegria. Dificuldades teremos enquanto estivermos nessa terra.
mas você sentirá uma paz que nunca sentiu, porque a água que mata a sede está aqui neste lugar para saciar a tua sede, meu amado. João capítulo 7, versículo 37 a 39. Jesus chega no último dia da festa dos tabernáculos, e ontem nós falamos que o sumo sacerdote pedia que o servo dele fosse ao tanque de Siloé, enchesse cântaros de ouro cheios de água, misturava com o vinho da uva, sem fermento. E todos os judeus que no último dia também estavam ainda habitando em tendas, pegavam toda a água do consumo diário, davam para o sumo sacerdote também aspergir sobre o animal, e com isso estavam com sede, literalmente dizendo, a sede humana. Jesus chega no último dia e exclama com lágrimas, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Versículo 39, ele falava a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber. Não tinham recebido, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. É a pessoa do Espírito Santo que quer saciar a tua sede nesta noite. Querido, confesse a Cristo como teu Senhor e Salvador, e a tua sede será saciada. Quinto ponto: quando Cristo se revela, glória a Jesus, ele cura os doentes. João capítulo 5, versículo 1 a 8. Jesus se aproxima de mais uma festa dos judeus, e ele está chegando ali no tanque de Betesda. E lá no tanque de Betesda era um local que tinha 5 alpendres e uma piscina no meio, aonde em um certo período de tempo, a Bíblia não fala que era humano, era um certo período de tempo, Deus enviava um anjo do céu, e ele movia as águas. Não sei se visivelmente as pessoas, ou se não, de fosse invisível, eu sei que ele movia. E a primeira pessoa enferma, podia ser a doença que fosse,